Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e este é o terceiro domingo da Páscoa, dia 23 de abril de 2023. Desde já, peço que você possa compartilhar e principalmente se inscrever, fazer bom proveito dessa partilha, curtir e muito obrigado aos que se inscreveram. O reconheceram ao partir o pão. Os evangelhos revelam que os discípulos, às vezes a gente tem a impressão, que ficaram mais desapontados com a ressurreição de Jesus do que com a sua morte. Vou explicar por quê. No evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos, termina esse evangelho com o anúncio da ressurreição de Jesus às mulheres. Mas essas mulheres ficou por isso mesmo. Não falaram nada para ninguém, não disseram nada. Então, nós encontramos uma decepção parecida com o que acontece no Evangelho de Lucas, nesse episódio dos discípulos de Emaús. Mas a pergunta é, por que essa aparente decepção com relação à ressurreição de Jesus? Porque se Jesus está morto, não ressuscitou, simplesmente significa que eles erraram de Messias. Porque o Messias não poderia morrer. Portanto, se Jesus não ressuscitou, erraram com relação ao personagem e agora resta apenas esperar um novo Messias. E naquela época, Messias era o que mais aparecia. Significava que poderiam sim ter errado, portanto. Mas, e é esta frustração, se Jesus ressuscitou, então todas as esperanças de restauração do reino de Israel, de domínio sobre os povos pagãos, caem por terra. Se Jesus, aquele Jesus que caminhou com eles e os ensinou, de fato ressuscitou, ele sabe muito bem que não vai haver restauração do reino de Davi. Essa é a frustração e a decepção que transparece no texto que nos apresenta os dois discípulos de Emaús. Mas, afinal, para onde caminham os dois discípulos? Esta localidade é muito importante. E o evangelho de hoje é Lucas 24, de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Caminham para Emaús. Emaús era um lugar muito importante, porque foi lá, nesse povoado, que havia acontecido uma batalha entre Judas Macabeus e os pagãos. E os judeus venceram. Então, é o lugar da esperança do Deus libertador, com a derrota dos pagãos e a libertação de Israel. Portanto, se Jesus estivesse morto, e já que ele também não era o Messias, evidentemente, o Messias, todos os discípulos retornam para o lugar que para eles é o lugar de uma certa revanche, da vingança de Deus sobre os pagãos. Nós vemos que esses dois discípulos têm nomes, mas só um é mencionado, e o nome desse é Cleofas. Esse nome não aparece em vão, porque Cleofas é uma abreviação de Cleopatros, que significa de pai ilustre, de pai glorioso, e isto tem um significado também. Significa que esses discípulos ainda estão influenciados pela ilusão da ambição, da glória, não é? Da hegemonia e do sucesso. Aliás, este Messias é o Messias que eles querem, o Messias do triunfo, o Messias triunfante. Os discípulos encontram Jesus e, naturalmente, neste episódio, não o reconhecem. Não reconhecem Jesus porque estão com os olhos voltados para o passado ainda. E por isso mesmo não podem descobrir, não podem ver Jesus que apresenta o novo. Mas é a este estranho, porque não reconheceram Jesus, que eles falam da sua decepção. Dizem assim: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Aqui a gente entende, então, toda a frustração deles. O fato é que Jesus não veio para libertar Israel, Jesus veio para salvar a humanidade, libertar a humanidade inteira. Também Jesus não veio para restaurar o reino, falecido reino de Davi, mas veio para inaugurar o reino de Deus. E aqui a gente lembra que nos Atos dos Apóstolos, a gente lê que os discípulos não compreenderam isso.
o reino de Deus. É por isso que Jesus ressuscitado se reúne com eles por cerca de 40 dias e durante esse tempo não fala de outra coisa, somente uma temática que é o reino de Deus. E lá no finalzinho desses 40 dias, um dos seus discípulos lhe pergunta: mas é agora o tempo no qual vais restaurar o reino de Israel? Parece uma obsessão para eles. Jesus fala no reino de Deus, eles não escutam porque estão cegos e surdos, porque a sua ideia e a sua esperança é a restauração do reino de Israel. Então, Jesus, diz o Evangelho, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos as Escrituras. E depois vão dizer que quando ele ensinava, o coração deles se aquecia. Aqui o termo usado para essa explicação é o termo que vai dar origem à palavra hermenêutica, que é um termo técnico que significa interpretação da Escritura. Portanto, Jesus, mais do que explicar, interpreta a Escritura. Mas por que Jesus faz isso? Porque a Escritura só pode ser compreendida e aprendida através do amor. Por isso lhes aquecia o coração. Quem coloca em primeiro lugar, então, como valor absoluto o bem da pessoa, o bem da criação, o bem do outro, pode compreender a Escritura. Esta é a chave de interpretação tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quando estão perto da aldeia, seguindo o Evangelho, a aldeia ou povoado é a mesma coisa, e nos Evangelhos sempre significa o lugar, o símbolo da tradição, da incompreensão da mensagem de Jesus. Por isso que Jesus, quando cura alguém, tira do povoado, retira lá para fora. Quando foi à casa de Marta e Maria, não entrou no povoado. Os discípulos se dirigem para o povoado, que é o símbolo da tradição, do passado, do antigo, daquilo que sempre foi assim. Porque estão apegados ainda a tudo isso, ao passado, ao antigo, à tradição. Não conseguem compreender Jesus, não conseguem compreender o novo, enquanto Jesus, lá Lucas vai escrever, Jesus faz de conta que vai mais adiante. Jesus vai em direção ao novo, diferente deles. Eles, ao contrário, se voltam para o velho. No entanto, pedem para que Jesus fique com eles. E numa cena muito bonita, dizem, fica conosco, Senhor, porque a noite vai chegando. E aí então Jesus entra. E quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou o pão e partiu o pão, distribuindo entre eles. Então, aqui se trata justamente dos mesmos gestos que Jesus havia feito na última ceia. Aqui se repetem. Tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nesta hora, então, diz Lucas, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus quando partiu o pão. Vejam, Jesus é reconhecível ao partir o pão. Se torna perceptível quando parte o pão. O Filho de Deus se faz pão. Ele não transforma a pedra em pão. Ele se faz pão para dar vida à humanidade, para que todos que o acolhem e são capazes também de se fazerem pão para os outros, possam receber desta vida e se tornarem também alimento de vida para todos os que estão à sua volta, para os outros, para que estes também se tornem filhos do mesmo Deus. É esta experiência que torna perceptível, reconhecível a presença de Jesus. Mas, diz o Evangelho, ele desapareceu à sua vista. Na verdade, esse termo não é bom porque é o melhor, mas adequado seria, e é literalmente, Jesus teria ficado invisível, tornou-se invisível. Então Jesus não desapareceu como se fosse um passe de mágica, mas tornou-se invisível, porque ele é visível somente no pão que se parte, no pão que é partilhado na comunidade que se faz pão para os outros. De fato, quando eles voltam para Jerusalém, não é, para junto dos outros discípulos, esses dois discípulos vão contar o que aconteceu. E o que eles contam? O que tinha acontecido no caminho, ao longo do caminho. Conforme Jesus havia explicado, aqui a gente lembra da parábola do semeador,
que era o lugar à beira do caminho, ao longo do caminho, o lugar onde a semente era lançada no chão. Conforme a parábola, vem o inimigo, quer dizer, Satanás, que é a imagem do poder que rouba a mensagem semeada. É por isso que os discípulos não haviam compreendido o anúncio, a mensagem, as palavras de Jesus, porque estavam imersos na ideologia de poder que os torna resistentes à palavra do Senhor. Mas como é que então eles o haviam reconhecido? Repetindo, ao partir o pão. E esse critério é válido para hoje ainda, porque Jesus é reconhecido no seu corpo e o seu corpo é a comunidade que se reúne para fazer-se alimento para os outros. A você, um bom e abençoado terceiro domingo da Páscoa, um abraço e uma bênção.